criado por si para servir Angola e os angolanos. Mas nós não viemos só por causa disso, tenho a impressão hoje. Nós hoje também viemos aqui por outra razão. Viva a memória heroica do presidente e fundador Dr. João Malheiro Savimbi! Eu tenho a certeza que, homenageando também o Dr. Savimbi, porque foi a causa da sua vida, os que aqui estão vieram aqui por causa da vida que têm hoje, no país que temos hoje. É mentira ou é verdade? Eu sei que vieram aqui hoje porque a vossa presença hoje aqui é importante. Estar aqui ou não estar faz muita diferença. Estão aqui aqueles que puderam estar. Há muita gente que nos acompanha, que gostaria de estar aqui, mas que não pode estar, por muitas circunstâncias. E eu vou começar por fazer uma pequena brincadeira, uma pequena provocação. Eu há uma semana atrás estava muito longe, estava a cumprir uma missão muito longe de Angola. E nós vivemos um momento muito particular em Angola. E a semana passada aqui houve também uma presença de um outro partido. E eu estava a provocar o secretário provincial. Quem é que ganhou? Quem esteve em maior número aqui? Semana passada ou é hoje? Eu disse que eu ia fazer uma provocação. Semana passada. E como é que as pessoas vieram aqui a semana passada e hoje? Eu estou a dizer ao seu secretário provincial que me estão a dizer que aqui só tem gente das igrejas. Ouvi dizer que o secretário provincial passou a semana a pedir ajuda. Ajudem-me para trazer gente. Ajudem, porque eu não consigo mobilizar. É verdade? É verdade. Não é verdade que o secretário provincial foi pedir ajuda porque não tem capacidade de trazer gente? Não é verdade? Parece que a semana passada foram muito ajudados, andaram aqui um bocado coxos. É mentira ou é verdade? E as pessoas que vieram aqui vieram voluntariamente, não é? Mas não faz mal. Caros angolanos e angolanas, foi uma pequena brincadeira. Mas eu estava a dizer ao secretário provincial, você também tem que espaçar um bocado as pessoas, estão aí todas juntinhas. Não há espaço. Eu vi as imagens da marcha. Estão todos de parabéns. Todos de parabéns. Muito obrigado. A marcha que tinha espaço e profundidade não engana ninguém. A marcha que tinha o ponto alto e aquela profundidade toda, a distância, estava inundada de gente. Não deixa dúvidas a ninguém. E por essa razão, o meu obrigado. Porque é importante, é muito importante. É importante pela homenagem ao presidente fundador da UNITA, mas é também importante pelo momento que o país vive aqui. Eu vou buscar do seu. Se é verdade que aqui tem mais velhos, tem mais velhas, tem as autoridades tradicionais, tem mamães, tem papás, mas aqui fundamentalmente tem a juventude. Sempre esta juventude extraordinária. E é
noção de forte esperança sobre o futuro. A vossa presença permanente nos atos públicos, nos atos políticos, é uma confirmação que a juventude que temos hoje é uma juventude atenta, uma juventude envolvida, uma juventude informada e uma juventude que não deixa o seu lugar para os outros serem os que vão ocupá-lo. Com esta juventude, o país tem garantidamente futuro. Apesar do sofrimento, apesar das dificuldades. Eu não queria citar aonde, porque depois vão dizer que citei aqui um espaço particular, mas eu estive aqui há umas semanas num lugar, num domingo de manhã, onde ouvi um culto forte, onde diziam que só chega ao fim quem cai e levanta. Quem cai e fica parado, fica sentado, não tem condições de alcançar o seu objetivo. Não tem. Um culto motivador. E é exatamente isto que eu deixo aqui. Angola tem futuro, tem sim futuro. Por que não há de ter? Temos futuro, sim senhor. E vou voltar à razão principal, ao Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Nós quisemos que fosse lido aqui a declaração sobre o 3 de agosto. É verdade que provavelmente preferiam uma dinâmica maior, mas a declaração é importante, porque a declaração tem a trajetória de vida e obra daquilo que foi fundamental na vida do Dr. Savimbi. Só homens especiais ficam para além do seu tempo. Só homens especiais determinam aquilo que ocorrerá 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois. O discurso do Dr. Savimbi está ultrapassado, está? Nem um pouco. Anteviu o futuro com muito rigor, com muita precisão. Só homens especiais têm essa característica. Só. Viva para sempre a memória heroica do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi! Viva o povo angolano! Viva a juventude angolana! Fruto da sua educação, o ambiente familiar, a inspiração do meio em que cresceu, o Dr. Savimbi, muito cedo, manifestou a sua sensibilidade ao país do seu tempo. A um tempo colonial, a necessidade da defesa do angolano, dos seus interesses, da sua dignidade, no país que os viu nascer. Muito cedo começou a mostrar que tinha uma sensibilidade e uma dedicação incomuns à juventude do seu tempo. Ouviram aqui que nasceu no Munhango, andou na escola no Chileço. Sabem onde é? Sabem onde é o Chileço? É bom conhecerem a vossa terra, o vosso país, a geografia da vossa terra é importante. Também é para isso que fazemos estes encontros, para dialogar, para partilhar, para educar. Fica no Bié, ali, no Andulo. Uma escola, uma missão evangélica, onde ele fez a sua escola primária. E depois foi para o Bié, onde frequentou os maristas, no Bié. Os maristas, uma escola católica. E depois foi concluir o liceu aonde? Aonde? No Lubango. Um percurso também para ele seguramente inspirador, porque foi mudando de regiões, de áreas. Ganhou consciência e foi para Portugal para ir concluir o
os seus estudos universitários com uma bolsa de uma igreja. Em Portugal não conseguiu ficar, fruto de se ter referenciado como um lutador que arriscava, porque tinha convicções patrióticas, porque defendia os interesses da sua terra e teve que fugir de Portugal para a Suíça, onde concluiu a sua formação com louvor. E só faço esta citação porque já foi feita aqui a declaração para os jovens terem o gosto do saber, do estudo. O saber não ocupa espaço. E vocês, apesar das dificuldades, devem estudar. Nós temos aqui muitos exemplos de companheiros nossos que se dedicaram à causa da luta por Angola e que, quando a guerra acabou, concluíram os liceus, foram para a universidade, e alguns aqui nesta tribuna são professores universitários, começando a estudar depois do fim da guerra. Um exemplo inspirado também em Jonas Savimbi, que nunca deixou de incutir o gosto pelo saber. A importância da educação, do ensino. Companheiros, está tudo bem aí? Estão a ouvir? É o drone, mas vamos acompanhar aqui. Eu estou aqui a dizer que para qualquer um de vós, qualquer um dos que aqui está, só serão úteis a Angola se vocês estudarem. Se forem estudantes do saber e não estudantes da cópia. Estudante que não se aplica. Estudante que, se tem dinheiro, compra o diploma. Não é isso que o Dr. Savimbi quis inspirar os jovens angolanos. Estudante com conteúdo, com dedicação, com sacrifício, com saber, para terem os instrumentos da transformação de Angola, para servirem Angola e os angolanos. Mentira ou verdade? E esta é uma das questões que o Dr. Savimbi deixou muito bem inculcados nos quadros da UNITA. Mas não apenas. Eu tenho a certeza que esta maioria de jovens que aqui está, uma maioria que provavelmente, não sei se nasceu antes ou se nasceu só depois da morte do Dr. Savimbi. Uma parte aqui nasceu em 2000. Quantos que aqui estão nasceram depois de 2002? Quantos? 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 Levantem o braço. Levantem o braço. Levantem o braço. Existem aí muitos braços levantados. Levantem o braço. São muitos, apesar de tudo. Outros eram menores. Eram menores de idade. Mas estão aqui. E uma parte de vós tem o Dr. Savimbi nos vossos telefones. Acordam com as músicas, com os discursos do Dr. Savimbi. É mentira ou é verdade? E este homem, simultaneamente aos seus estudos, participou na luta revolucionária, ocupou funções relevantes nos movimentos de libertação, foi dirigente da UPA-FNLA, foi ministro do GRAI, do Governo Revolucionário de Angola Livre, em 1962, e fundou a UNITA em 1966, por razões que foram aqui bem lidas na declaração. E liderou um grupo de angolanos que foram fazer treino militar, primeiro na Tanzânia e depois na China. E veio para a sua terra trazer esperança, lutar pela liberdade, pela dignidade dos angolanos. O Dr. Savimbi, em 1974, quando se deu a Revolução dos Escravos em Portugal, tinha 40 anos. Antes mesmo, esta revolução ocorreu
em 1974, no mês de abril, ainda não tinha 40 anos. Tinha 39 anos, já de grandes percursos de luta por Angola e pelos angolanos. E o Dr. Savimbi tudo fez. Nunca aceitou benesses. Foram-lhe oferecidas fortunas. E não era isso que o inspirava. Foram realizadas cimeiras para o fazer milionário, para baixar os braços. E ele tudo recusou. Porque para ele, o que contou sempre o Dr. Savimbi foi servir Angola. Por isso, o seu slogan, primeiro, segundo, terceiro, o angolano. E por isso continua a inspirar-nos. 21 anos depois da sua morte, e eu posso dizer que morreu cedo, com 65 anos, ainda é muito cedo. Embora a esperança de vida no nosso continente seja baixa, tinha muito para dar ainda a este país. Mas deixou-nos, sem dúvida, um exemplo de vida que nos continua a inspirar e um instrumento de luta que continua forte e está bem demonstrado aqui. A UNITA está a crescer todos os dias. Todos os dias. Viva a UNITA! Viva a UNITA! Viva o povo angolano! Viva o povo angolano! Yendelele! Mas deixou-nos algo muito importante que faz a diferença das questões que hoje temos também aqui, como elemento de diferenciação na Angola que nós temos. A problemática do angolano em primeiro lugar, o angolano em segundo, o angolano em terceiro. É uma problemática que nos distingue, o serviço ao angolano. Eu tenho repetido muitas vezes nos últimos tempos. Afinal, para quê que fazemos política? Afinal, para quê que vamos para o Parlamento? Afinal, qual é a missão principal do governante, do político? Qual é a missão principal? É servir o seu povo. É servir e servir sempre, e não servir-se a si. E esta é uma lição que ficou. Mas o Dr. Savimbi bateu-se por questões fundamentais. Resistiu depois de 1975 e de não termos tido as eleições, de não termos tido a paz que nós queríamos. Defendeu Angola e os angolanos. E quando se fez a paz em 1991-92, também fomos obrigados a atualizar a Constituição de Angola. E a Constituição que inseriu democracia, pluralidade, a existência múltipla de partidos políticos, foi introduzida por exigência da UNITA e do seu líder. É mentira ou é verdade? A democracia que hoje enche a boca de todos custou vidas, custou sacrifícios enormes. E nós não podemos, ninguém pode afirmar que não tem uma mão extraordinária, uma dedicação extraordinária do líder fundador da UNITA. Ninguém pode afirmar o contrário. Nós vivemos ainda um país com complexos, ainda um país com perseguições. E nós temos que virar essa página e temos que ser os exemplos. Não existe futuro, não existe desenvolvimento, não existe dignidade se nós não tivermos o respeito de uns pelos outros. O respeito à diferença constrói-se na pluralidade, na diferença de opiniões, no debate contraditório, no respeito pelos adversários. É mentira ou é verdade? E a UNITA
deve ser uma escola destes valores, permanentemente. Onde estiver ali um membro da UNITA, um dirigente muito mais responsável, um militante, vocês têm que saber fazer esta diferença. Porque este é um dos maiores problemas que nos persegue até hoje, que nos tem impedido de ser país e de ser a Angola que nós queremos. A coragem de abraçar a democracia faz-nos diferentes. A democracia não é algo que nos foi imposto. A democracia é algo que nós aprendemos como um valor, que nós devemos defender. E que o Dr. Savimbi também tanto nos ajudou a defender e a lutar por este valor. Muito obrigado. E meus caros amigos, façamos aqui uma fronteira. Façamos uma fronteira. Alguns de vós não eram nascidos, mas outros aqui conhecem. Enquanto em vida, o Dr. Savimbi foi pintado como a razão de todos os males deste país. É mentira ou é verdade? Não tem luz, é o Dr. Savimbi. Não tem água, é a UNITA. Não tem emprego, é a UNITA com seu líder. Tem destruição, é a UNITA com seu líder. Não tem crescimento, é a UNITA que ficou permanentemente com as responsabilidades. E o seu líder à frente, um dos homens mais combatidos da história contemporânea. Mentira ou verdade? O Dr. Savimbi morreu em 2002. Angola mudou. Angola mudou. Mudou a razão de todos os males. Já temos luz, já temos água, já temos emprego, já temos saúde para todos e de qualidade. Temos estradas boas e país desenvolvido. Temos 3 refeições por dia de qualidade enquanto angolanos. Temos uma vida de dignidade. Temos um país democrático que nós todos perseguimos. Angola é a líder em África dos valores democráticos, do desenvolvimento, da democracia, do respeito pelos direitos humanos. Não é? Mas não é por quê? Não é por quê? Não é por quê? E companheiros, amigos, angolanas e angolanos, nós hoje, aqui, temos também que falar da nossa atualidade, da nossa vida. E nós, aqui hoje, convosco, temos que partilhar convosco aquilo que muitos já ouviram, mas não deixar dúvidas a ninguém. Por quê? Por que a UNITA tomou a iniciativa de levar à Assembleia Nacional a proposta de destituição do Presidente da República? Por quê? Por quê? Viva o povo angolano! Viva a UNITA! É o Dr. Savimbi que está a impedir o desenvolvimento do país, não é? É o Dr. Savimbi que hoje não está a dar empregos aos angolanos, não é? É ele que não está a dar respeito pelos direitos humanos, não é? Que não está a dar empregos, desenvolvimento, estabilidade. É ele, não é? Que nos está a negar a democracia. É o Dr. Savimbi que nos está a negar a esperança de um futuro melhor, não é? Muito obrigado. Muito obrigado.
vou vos pedir silêncio. Eu vou vos pedir silêncio. Eu vou vos fazer uma pergunta. Vocês pensam que fica bem a nós, a qualquer um de nós, pedir a destituição do seu Presidente da República? Vocês acham que isto é uma iniciativa positiva? Uma iniciativa que nós fazemos de boa vontade, com alguma satisfação no nosso rosto? Algum de vocês fica feliz com este tipo de realidade? É bonito ouvir o povo dizer que o culpado é alguém que o povo citou o nome. Fica bem, fica bem. Mas temos aqui uma outra realidade. Nós temos aqui muitas televisões. Temos aqui muitas televisões. E o povo está a dizer que há um culpado pela fome, há um culpado pela extrema miséria, há um culpado pelo desemprego, há um culpado pelas mortes nas manifestações. Esse culpado chama-se o país democrático que nós somos. O país democrático que nós somos, a vocês todos vai-vos fazer justiça logo à noite. A vocês todos, porque o país democrático que nós temos vai mostrar isso nas televisões. Logo à noite vai mostrar. Porque este país ascendeu à independência há quantos anos? Há quantos anos Angola é independente? Há quantos anos? Há quantos anos? 1975, 1900 e já passou, 2000, 2005, 2010, 2020, 2023, 48 anos. E, meus companheiros angolanos e angolanas, houve a guerra que explicou todas as razões de não termos atingido os objetivos. A guerra acabou há muito tempo, é mentira ou é verdade? Felizmente para nós, com a alegria de todos nós, festejamos todos a paz. Mas a paz que não está a chegar ao estômago dos angolanos, é mentira ou é verdade? Está a retardar por quê, afinal? E nós chegamos à conclusão que temos que recordar que quando alguém governa, quando alguém lhe dá um mandato para governar, ele faz um juramento. E o juramento foi ouvido por todos vós. Esse juramento era de fazer o quê? Respeitar a Constituição, respeitar as leis, defender Angola e os angolanos, fazer a defesa da vida de Angola e dos angolanos, trabalhar para a dignificação de Angola e dos angolanos, trabalhar para o desenvolvimento de Angola e dos angolanos. É isso que nós temos hoje aqui. É isso. Mas eu vou-vos contar que nós temos cumprido com a nossa responsabilidade. Nós cumprimos com o nosso papel. Pode haver muita gente que se questiona, mas por que chegar a este limite? Por que o processo de destituição do Presidente da República? Porque nós fizemos tudo, e não nos ouvem. Fizemos tudo e não querem dialogar conosco. Tudo. Mas o problema é que não nos ouvem só a nós, não nos ouvem a vocês. É mentira ou é verdade? Vocês são ouvidos por este governo? São ouvidos? Não são, não. Menos de um ano, com o petróleo em alta, aconteceu o impensável. O impensável, meus amigos. Com o petróleo em alta, e é a segunda vez no ciclo da paz, porque nós já tivemos anos do petróleo em alta, com acumulação de fortunas autênticas que não serviram nem a Angola nem os angolanos, não serviram à modernização do país, não transformaram o país. E nós, a caminho do terceiro ano, segundo, temos de novo o petróleo em alta, com preços muito superiores àqueles que o Orçamento Geral do Estado definiu, com diferencial muito grande, multimilionário,
E mesmo assim, o ciclo da pobreza está sempre a aumentar. Em vez de diminuir, o ciclo da pobreza está sempre a aumentar, está sempre a crescer. E nós, menos de um ano depois das eleições, temos o país numa crise sem precedentes. Uma crise social, uma crise econômica, uma crise política. E hoje é incontornável dizer que temos uma crise institucional. É mentira ou é verdade? O processo de destituição do Presidente da República é para materializar. Não vai ficar parado, é para materializar. E importa aqui a todos os que nos ouvem dizer que aquilo que a UNITA está a fazer não é mais do que olhar para as leis e utilizar as leis do país que temos. Estão-vos a tentar vender a ideia de que o processo de destituição é guerra. O processo de destituição é instabilidade. Isto é o medo a falar, companheiros. É a falta de democracia a falar. É a falta de preparação a falar. Afinal, quem é que aprovou a Constituição que temos hoje no país? Quem foi? Aprovou sozinho ou aprovou com os nossos votos? Aprovou sozinho ou com os nossos votos? Aprovou sozinho por quê? Por que aprovou sozinho a Constituição? Aprovou sozinho porque não sabe ouvir ninguém. Aprovou sozinho porque não sabe dialogar. Aprovou sozinho porque os nossos companheiros, os nossos conterrâneos, compatriotas, estão no governo. Habituaram-se a que o governo seja a sua vida. Não vislumbram o dia em que estão fora do governo e pensam que a sua vida acaba no dia que puderem fazer uma transição no país e reagem com violência. Sim, reagem com violência. Porque aquilo que nós temos assistido nas últimas semanas é violência. É violência verbal. É violência nos órgãos de comunicação social. É manipulação e instrumentalização do país. Porque nós aprendemos algo que nós não vamos esquecer. E durante a campanha nós utilizamos. O fator de unidade do partido do regime sempre foi a violência. Mentira ou é verdade? A venda do medo, a divulgação do medo perante os outros é que fez a unidade do partido do regime. E nós aprendemos isso. É a mensagem do ódio que nós dizemos não é para nós. Nós fizemos uma campanha com provocações todos os dias. E nós fizemos como Cristo, demos a outra face. Demos, sim senhor. Mas sem distrações, companheiros. Nós passamos o dia todo, todos os dias, a apelar à tolerância. A apelar não respondam da mesma forma. Vamos construir uma Angola, eu tenho a certeza. Eu trago hoje aqui uma mensagem de esperança para todos vós, companheiros. Para todos vós. Sabem porquê? Sabem porquê uma mensagem de esperança? Nós fizemos aquilo que todos os angolanos pensavam que nós devíamos fazer. Nós estamos a ser aplaudidos por todo o lado onde nós estamos a passar. E estes aplausos hoje juntaram também as elites angolanas. Porque as elites angolanas, que ontem viveram em circunstâncias de grande distância em relação ao povo, estas elites hoje têm também problemas das 3 refeições, uma parte delas. A classe média angolana desapareceu. E hoje, quem está a governar perdeu o controle da gestão econômica do país. Está a destruir o país. Está a destruir as maiores empresas do país. Está a vender ao desbarato aquilo que ainda funciona. E agora a pergunta é porquê? Como é que vocês vão perceber que as empresas boas angolanas estejam a ser destruídas pelos membros do governo? Vocês aceitam isso? Não. Aceitam isso? Não. Vocês viram, a companhia aérea foi colocada no chão. Tiraram os bancos da TAG. Foram alugar companhias velhas, com aviões mais velhos a fazer viagens, com aviões novos da Companhia Nacional no chão. Que nome é que vamos dar a isso? Que nome vamos dar a isso? Isto é patriotismo.
Incompetência e não só. Ladroagem. Sem dúvida, ladroagem. Ladroagem. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Abaixo os gatunos do povo! Abaixo os gatunos do povo! Primeiro! Segundo! Terceiro! E o angolano! Eu não quero ficar a dar muitos exemplos, porque nós temos muitos exemplos a dar. Temos o exemplo do BCI, que foi vendido a desbarato, completamente ao desbarato. Um banco com agências em todo o país foi vendido a um preço 1/4 do valor da sua sede nacional. Um banco nacional, o valor do prédio só em Luanda valia 4 vezes o valor que o banco foi vendido. Por quê? Por que se faz isso? Afinal, que mal é que os angolanos fizeram esse governo? Que mal é que fizeram? Mas não nos distraiamos. Nós estamos a ouvir dizer que a TAG vai ser vendida. Estamos a ouvir dizer que a Unitel vai ser vendida. E saibam o valor. Eu estou a ler que foi declarado pela Procuradoria da República um valor muito abaixo do valor daqueles que são os títulos. Um valor inferior ao seu valor real. E a pergunta é: para beneficiar quem? Para beneficiar quem? Para beneficiar os amigos e as empresas do partido. E nós temos que dizer basta. Temos que dizer basta à degradação daquilo que é valor nacional. Basta de vender este país ao desbarato. Afinal, conquistamos a independência para quê? Para quê que foi conquistada a independência nacional? Sinceramente, para quê? E caros companheiros, eu dizia que nós não vamos perder, porque todos sabem que a iniciativa que nós vamos levar à Assembleia Nacional é uma iniciativa constitucional. Nós estamos a puxar o debate das questões do país ao Parlamento. Estamos a puxar o debate ao local que o Parlamento merece que seja feito. Mas estão-nos a acusar de que estamos a criar instabilidade. Então vocês acham que o Parlamento é um órgão de instabilidade? Vocês acham? O Parlamento é um espaço fora das instituições. Então, quando nós queremos trazer o debate às instituições, aquilo que está previsto na Constituição, estão a passar todos os dias numa televisão que não nos convida, mentiras ao povo. Está correto isso? Está correto? Quando é que vocês viram sentado lá nos telejornais o presidente do partido? Quando? Quando é que viram? O motivo? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Mas qual é o motivo? Falam da anterior liderança do país. Falam da anterior liderança do país, que nós também combatemos. Mas hoje, se formos fazer a comparação, o impensável está a acontecer. Angola piorou. Estamos muito pior. É mentira ou é verdade? Porque com jogos maiores ou menores, vendia-se uma imagem que não era totalmente real, mas ainda se vendia. Fazia-se um esforço de democracia, um esforço de tolerância. Hoje não se faz esforço nenhum. Não se faz esforço absolutamente nenhum. E nós decidimos levar à Assembleia as violações à Constituição. São muitas, são demasiadas, são excessivas. E ninguém devia ter medo de ir à Assembleia Nacional responder aos atos da sua governação. Porque é lá que se tem que responder. Ninguém deve ter medo. Mas vocês ouviram um comunicado que a direção do partido do regime fez? Ouviram um comunicado? Pedimos ao grupo parlamentar para fazer tudo para impedir que esse processo vá para frente. Oh Deus!
estão-nos a dizer que devem fazer tudo para se desrespeitar a Constituição. Então, mas chegamos a esse ponto. Afinal, agora não é a UNITA que é acusada de não ser, como se diz, como é que se diz? É preciso ter um discurso urbano, uma postura urbana, moderna. Afinal, a postura urbana inverteu as posições. Agora quem está com postura urbana é a UNITA. Quem está a sentir-se acusado a fugir das instituições é o partido do regime. Está bem ou está mal isto? E nós estamos a dizer, não devem ter medo. Nós só estamos a fazer a defesa das leis. A assinatura permanente dos contratos simplificados, sem concursos, penaliza o interesse nacional. Penaliza o interesse nacional todos os dias. Há muito desemprego por causa disso. Muito desemprego. E vocês sabem o que é que aconteceu esta semana? Sabem o que é que aconteceu? Alguém já começou a ter algum receio. A nossa iniciativa, dizia eu, vai trazer muita mudança, muita melhoria, muito ganho. Muito ganho. Por várias razões. Nós corremos o risco de ter sucesso. Ouviram bem? Nós corremos o risco de ter um sucesso e de ter, de facto, a destituição do Presidente da República. Corremos esse risco. E a prova que nós corremos esse risco é o medo que está instalado. A prova é o conteúdo dos telejornais que vocês estão a assistir. Até foram a correr para a jamba. Até foram a correr, cavarem. Estão a descobrir falas comuns a toda hora. Uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Mentira ou é verdade? Vejam só. Vejam só. Nós todos ouvimos as instituições dizerem que Angola precisa de reconciliar os espíritos. É mentira ou é verdade? Nós ouvimos todos dizer que precisamos de virar a página das conflitualidades. Precisamos de nos tratar como irmãos. O slogan da instituição que está a liderar este processo da devolução dos corpos, das ossadas às famílias, tem um slogan. Sabem qual é o slogan? Amada Mano Vacola, qual é o slogan? E perdoar. O slogan é abraçar e perdoar. Ouviram bem? O slogan desta comissão para a reconciliação dos espíritos e a devolução dos corpos e dos restos das ossadas às famílias é abraçar e perdoar. O que é que vocês estão a assistir? Por causa do processo de destituição, sim, por causa do processo de destituição, vocês viram uma delegação a ir a correr para a jamba de repente. Perguntem aos membros da comissão que estão aqui. A camarada Mano Vacola e a camarada Clarice são os dois membros da Civicop. Perguntem se reuniu. Não reuniu. Perguntem se decidiu esta missão. Não decidiu. Não decidiu. Então perguntem quem é que tomou a decisão de mandar o chefe dos serviços de inteligência cavar lá na jamba. Quem é que mandou? Quem é que mandou? Quem foi? Quem é que mandou? Quem é que mandou? Como é que chama? Pois é. E este é o momento. Este é o momento de eu vos trazer uma outra explicação importante, companheiros. O Estado angolano. Afinal, que entidade é esta? O Estado angolano é o governo. O Estado é o MPLA. O Estado são os serviços de inteligência. Afinal, o que é o Estado? O Estado somos nós todos. O Estado é o seu povo. O Estado é o governo também. O Estado são os partidos. O Estado são as instituições.
O Estado é uma entidade plural. E as instituições do Estado devem servir também essa pluralidade. É isso que se passa em Angola? É isso que vocês assistiram esses dias? Vocês esses dias assistiram a UNITA a chamar a responsabilidade do partido que governa, que perdeu o controle do país, que está a levar Angola a um desastre, que tem o petróleo em alta, mas o dinheiro desapareceu. Nós fizemos uma conferência de imprensa com detalhes e nós provamos nessa conferência de imprensa que o país não tem crise econômica nenhuma, é mentira. Não há falta de dinheiro. Não há falta de dinheiro. O motivo do nosso sofrimento é um problema político, é um problema de liderança, é um problema de incompetência, é um problema de governação em que um partido está acima do angolano, está acima do interesse do Estado. É mentira ou é verdade? E então, nós explicamos na conferência de imprensa que de 2021 a 2022 a 2023 sobrou mais de 10 mil milhões de dólares das entradas no país. Mais de 10 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. Dinheiro que não foi aplicado no orçamento. Dinheiro que não foi justificado nos gastos. Nós estamos a vir de uma semana em que houve uma plenária na Assembleia Nacional. E é o próprio Tribunal de Contas que nos está a dar provas de que o governo está a desviar os fundos, que há dinheiros que não estão justificados. É o próprio Tribunal de Contas que está a justificar o processo de destituição do Presidente da República. É o próprio Tribunal de Contas. É o próprio Tribunal. Abaixo a incompetência governativa. Abaixo a incompetência governativa. Abaixo a corrupção. Abaixo a corrupção. Viva a UNITA! Viva o povo angolano! Viva o povo angolano! O nosso galo! O nosso galo! O galo negro! O nosso galo! O galo negro! Muito bem. Muito bem, companheiros. Está pior. Está pior. Microfone. Esta manhã, eu estava a ouvir uma rádio de Luanda. Eu não quero fazer publicidade à rádio. Mas afinal a UNITA tem razão quando pede a destituição do Presidente da República. Eu esta manhã numa rádio ouvi um conjunto de professores universitários, economistas angolanos, não são membros da UNITA, não são membros da UNITA, a afirmar a Assembleia Nacional está impedida de fiscalizar. Eles é que disseram. Disseram também que os tribunais estão tomados pelo governo, estão ineficazes, não cumprem com a sua missão de fazer justiça. São os professores que estão a falar. Disseram também que os empresários estão tomados pela Comissão de Aconselhamento do Presidente da República e nada fazem. Estão silenciados, adormecidos e os outros falidos. Disseram também que os sindicatos não exercem a sua missão porque estão impedidos. E disseram algo muito importante, que a comunicação social está completamente tomada e não cumpre a sua missão de fiscalização. Não serve a Angola, não serve os angolanos. Afinal, a pergunta que eu faço é esta: como é que se pode viabilizar um país onde se viabiliza o funcionamento da Assembleia, inviabiliza-se o funcionamento dos tribunais, inviabiliza-se o funcionamento da classe empresarial, da fiscalidade, nega-se a pluralidade na comunicação social? Afinal, que país é este? Afinal, a UNITA tem muita razão. E eu volto ao que eu já tinha iniciado. Nós vamos ganhar sim, depois disto. Vamos ganhar. Vamos ganhar, porque nós corremos o risco de conseguir aquilo que vai ser levado à Assembleia. Porque nós estamos a dar uma lição
mas também uma experiência importante. Quem pensava que eu não tenho que respeitar ninguém, eu não tenho que dialogar com ninguém, eu posso receber as pessoas que me dizem eu quero ajudar, que Angola podemos construir juntos, mas não nos respondem, não estão disponíveis para responder. É só autoritarismo, é só contratos simplificados, as denúncias são permanentes, a UNITA não cessa as denúncias, a sociedade não cessa as denúncias, mas não há mudanças dos comportamentos. Até que nós dissemos que íamos levar à Assembleia o processo de destituição. E o que é que aconteceu esta semana? A gestão da reserva alimentar já foi retirada a um grupo de empresas. Por quê? Por que que já foi retirado? Por quê? Por quê? Eu posso vos garantir que foi retirado porque aqueles que estavam com a postura de arrogância e de desrespeito às leis começaram a pensar: é melhor começar a olhar para a Constituição, é melhor começar a olhar para as leis, é melhor prestar atenção ao povo, é melhor começar a governar com alguma transparência, é melhor começar a prestar contas, porque isto começa a mudar, porque a exposição é grande. E não tenho nenhuma dúvida, esta iniciativa foi a defesa da legalidade. Esta é uma iniciativa de defesa da Constituição. Esta é uma iniciativa de defesa do angolano. Esta é uma iniciativa da defesa da transparência. Esta é uma iniciativa da defesa da dignidade. E porque este público é maioritariamente jovem, eu vou vos dizer que esta é uma iniciativa para vos garantir o futuro, para defender o vosso futuro antes que seja pior, antes que cheguemos a situações muito piores de descontrole, situações a que nós não queremos chegar. E por isso, com responsabilidade total, com consciência total, mas também com coragem e com verdade, nós estamos a chamar o debate às instituições. Nós estamos a apontar o dedo, que fica tão mal, chefe dos serviços de inteligência a comandar uma equipe de intoxicação nacional. Isto fica bem? Isto fica bem? O chefe dos serviços de inteligência que não andou a mostrar as câmaras aqui à procura de valas comuns em Luanda. Vocês viram câmaras à procura de valas comuns em Luanda? Vejam a velocidade com que ele foi à procura de valas comuns na Jamba. Isto é país. Isto é país. Isto é bonito. Aqui não há valas comuns, não é? Aqui não há valas comuns. Aqui não se matou ninguém. Aqui não morreram angolanos. Aqui no 27 de maio foram só palmas e festa e flores, não é? Foram só isso. Nós temos responsabilidade histórica. A UNITA não foge da sua responsabilidade histórica. E é por causa disso que a UNITA tem dirigentes na Civicop. E a Civicop tem regras. E nós vimos uma delegação partir sem ninguém acompanhar. Foram sozinhos. Tem credibilidade aquilo que nos vão anunciar? Tem credibilidade? Que pouca vergonha estes angolanos. Incompetentes. Maus servidores. Maus servidores. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Abaixo a incompetência governativa. Abaixo a incompetência governativa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, nós vimos de uma guerra longa, aliás, de múltiplas guerras neste país. O angolano sofreu muito. E atire a primeira pedra quem pensa que não tem culpa, que não tem aqui pecado feito. Atire a primeira pedra. Atire. Atire a primeira pedra para o telhado do vizinho. Quem pensa que está imune de responsabilidades nessas guerras, nessas mortes. Atire. Vamos convidar esse partido do governo que intoxica a cabeça dos angolanos, que em 2023 está dedicado a criar rupturas de relação na sociedade. Isto está bem. Afinal, que programa é este? Que partido é este que impõe
Há pessoas que andaram na escola, que não têm vergonha, estão sentados na televisão a promover o ódio entre angolanos. Que exemplo é este de Angola? Que exemplo é este de reconciliação? Que exemplo é este de construção de nação? Que exemplo é este? Que pouca vergonha. Fica bem os telejornais que vocês andam a ver, fica bem. Fica bem os programas com elementos permanentes sentados para vender o ódio ao país, fica bem. Fica bem pagar a angolanos pobres para ir manifestar contra outros angolanos, porque há angolanos que roubaram o dinheiro do país e estão a usar mal esse dinheiro, fica bem. E nós hoje temos que falar disto, porque estes são verdadeiramente os nossos desafios. Os desafios da construção de um Estado democrático e de direito, verdadeiramente. Este é o problema que deixou o Dr. Jonas Savimbi. O Dr. Jonas Savimbi deixou um partido que é um exemplo de democracia interna aqui. Não vale a pena virem brincar. Não vale a pena virem brincar aqui. Não existe. É um exemplo. Aqui fala-vos um presidente que foi eleito pelas suas bases, de forma democrática e transparente. E fala alto, não fala escondido, fala alto à luz do dia. E fala com orgulho. Viva a democracia! Viva a democracia! E eu volto a repetir, fala com orgulho, porque nós podíamos fazer diferente e nós não aceitamos fazer diferente. Nós partimos para os nossos congressos com pessoas a dizer: a pluralidade e os candidatos múltiplos trazem muitos problemas. Vamos escolher um candidato que tenha consenso e vamos evitar esses debates que têm exposição. É mentira. Ninguém aceitou. Não existe isso. Nunca mais vai existir isso. Aqui, quem achar que tem as condições que os estatutos lhe conferem, candidata-se. Não tem oposição, candidata-se. Não tem problemas. Nenhum problema. É assim no partido, é assim nas organizações de massas. É assim na Jura e na Lima. São eleições transparentes, onde quem fiscalizou as urnas foi a imprensa. É mentira ou é verdade? Foram os membros das instituições nacionais, foram as organizações não governamentais que estão a trabalhar aqui, as organizações angolanas, os sindicatos, os jornalistas, pessoas independentes que nós fizemos questão de convidar para virem ver a transparência, a convicção democrática de quem está preparado para lidar com os diferentes. Fizemos uma belíssima campanha eleitoral que continua a ser aplaudida hoje. Mas nós dissemos nessa campanha aquilo que queremos que nos ouçam, porque é isso que vai ser determinante para fazer uma Angola melhor. Senhor Presidente, larga o seu partido, fica nosso presidente de todos. Fica nosso presidente de todos. Eu não sei se este presidente ainda vai a tempo. Pode ser que este desafio seja da sua vice-presidente. Pode ser que já não vá a tempo. Pode ser, sim senhor. Deixa os interesses pequenos. Abraça Angola na sua pluralidade. Fica garante dos direitos dos cidadãos todos por igual. Não importa que partido façam parte. Não importa se é do MPLA, se é da UNITA, se é da FENELA. Se não tem partido político, defenda-nos por igual. Ouça-nos, por amor de Deus. Temos andado diariamente a dizer isto. Não nos querem ouvir. Depois dizem que nós não estamos a dizer. Mas nós estamos, e temos muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Estamos a dizer: governe com transparência. Preste contas do dinheiro do petróleo, que há mais. O petróleo diminuiu de quantidade, mas o preço aumentou. E nós provamos na conferência de imprensa que o preço que aumentou ainda deu uma diferença positiva na apresentação do orçamento. Na proposta orçamental,
ainda uma mais-valia nas previsões, que se for acrescentado as outras que vêm de trás, é uma quantia bilionária, multimilionária, que é preciso vir prestar contas aos angolanos, porque este dinheiro pode transformar o cenário da Angola, pode ajudar a fazer muita estrada, muita infraestrutura, muito hospital, muita escola, pode ajudar a criar programas de empoderamento dos empresários angolanos, que estão todos pobres, e nós, caros angolanos e angolanas, nós vamos entrar numa comunidade econômica que vai aumentar. Vamos ter a competição dos outros países aqui à nossa volta. E as empresas angolanas não estão a mostrar vitalidade para aguentar a competitividade desse tempo. É preciso ganharmos tempo, mas temos que aprender a trabalhar juntos, na diferença. Deus meu, 48 anos depois da independência, ainda continuamos a fazer propaganda da Jamba. Sinceramente. 48 anos depois das geleiras da Fenelá, que comia carne de pessoa. 48 anos depois de vender, fazer dos nossos irmãos canibais. É mentira ou é verdade? Agora ainda vão assim, sozinhos, a intoxicar as consciências. Chefe dos serviços de inteligência a fazer esse triste papel. Isto mesmo é correto? Está a servir a Angola e os angolanos? Está-vos a servir a vocês? Está a servir a outros membros do Estado? Está a servir? Que pouca vergonha! Que pouca vergonha! Ponham um avião na pista amanhã, levem os homens da UNITA e dos outros partidos. Cumpram com as regras da Civicop. Levem testemunhas, não trabalhem às escondidas sozinhos. Levem imprensa internacional. Nós não temos medo. Qual é o problema? Levem a imprensa internacional também, levem a pluralidade dos outros jornalistas. Qual é o problema? Deixem, 2023, você tem um governo que faz a política do ódio. É por isso que nós estamos a pedir a destituição do Presidente da República. É por isso. Não serve Angola, não serve os angolanos, não serve o seu juramento. Está de costas viradas com a construção da nação. Não pode. Não pode. E não nos acusem de estarmos a fazer algo fora do interesse coletivo. Não. Não estamos, não. E nós ouvimos dizer que com o dinheiro do petróleo mandaram a correr uns homens para Portugal. Sabem para fazer o quê? Para contratar uns constitucionalistas portugueses. Sabem para fazer o quê? Para dizer: não podem permitir que esse processo chegue à Assembleia Nacional. Nós sabemos, há constitucionalistas em Portugal que estão a recusar esse papel triste. É bom que os constitucionalistas em Portugal saibam que temos aqui um governo que está próximo de ser uma ditadura, que não serve o seu povo, que se desviou dos seus compromissos. E eles não devem ser defensores das ilegalidades para ganhar dinheiro, para encher os dinheiros de bolso, para circunstâncias que estão a pôr os angolanos pobres, com fome e no desemprego. Porque a intenção é impedir aquilo que a Constituição prevê. Façam tudo. Estão a ver o medo? Estão a ver? O que é que nós estamos à espera? Nós estamos à espera que os deputados... Você vai dizer mentira, vocês estão nos enganar, você não sabe. Você compra a Constituição, vai lá ler. E quando você ler a Constituição, está lá escrito que o Presidente tem que respeitar as leis, tem que respeitar a Constituição e tem que servir o... E quando isto não acontece, então aqui ninguém está a criar nenhuma instabilidade. Não se deixem enganar. Nós estamos a puxar o debate onde ele deve ser feito. Mentira ou verdade? Muito obrigado. Viva o povo angolano! Viva o povo angolano! Viva a UNITA! Viva a UNITA! Vou partilhar convosco a última parte desta conversa.
dizer que nós, nos últimos tempos, nós temos andado muito na estrada. Há muito tempo que eu não passava muitos dias em Luanda. Eu passei uma semana em Luanda, uma semana e meia antes de ter saído, há uma semana atrás, depois de estar 6 meses a andar nos municípios e em missões lá fora. Nós tomamos a iniciativa de andar nos municípios para ir fazer uma verificação de como é que vive o cidadão angolano nos municípios do seu país. Nós visitamos várias províncias e, companheiros, aquilo que nós estamos a ver mete medo, é muito triste. É muito triste. Os municípios do nosso país estão abandonados. A vida dos municípios praticamente não existe. Não existe investimento. Não existe desenvolvimento. Não existe. E isto assusta. Nós estamos a ir para os municípios e nós estamos a encontrar 2 instituições nos municípios: a administração e a polícia. Há municípios grandes no nosso país que não têm um banco, um único banco no município todo. Municípios de grandes dimensões não tem banco. Você vai a municípios que lá naquele tempo da outra senhora eram municípios que deram dinheiro para construir as grandes cidades de Angola. Essas grandes cidades foram construídas, sabem, com dinheiro de quê? Da agricultura. Vocês sabiam isso? Essas cidades de Luanda, Malange, Talatano, outras cidades, Uambo e companhia, foram construídas com dinheiro da agricultura. Sabiam isso? Hoje temos petróleo, muito mais diamantes do que antes, outras riquezas exploradas, e temos esta estagnação que nós estamos a viver. Mas nós nos municípios temos nos sentado com toda a gente, inclusive com os representantes da administração do Estado, e temos conversado sobre os desafios do país que temos. E temos feito este programa para constatar, afinal, que país temos nós, e para ajudar também a partilhar algo que quem está sentado no poder não quer realizar, porque tem medo. Mas sem isso vai ser quase impossível fazer a transição para o desenvolvimento, que é o problema do poder local, é o problema das autarquias locais. Angola precisa de ter autarquias locais em 2024, companheiros. Vamos dizer, autarquias locais em 2024. Autarquias locais. Autarquias locais. Não se cansem. Autarquias locais. Não há nada que nos impeça de ter autarquias em 2024. Eu tenho visto as respostas que têm dado quando perguntam por que não há eleições autárquicas. Vocês também têm ouvido. Qual é a resposta que vocês têm ouvido? Porque não temos leis. É a resposta. É mentira ou é verdade? Mas quem está a responder assim é o mesmo que está a impedir a única lei de ir ao Parlamento para votar. O partido de regime, que se manteve lá com uma maioria na Assembleia, se agendar esta semana a única lei, na próxima semana temos lei de autarquias locais. Sabiam isso? Sabiam isso? Então vocês têm que começar a exigir, a pressionar. É um direito, a pressão também é um direito, desde que feita em parâmetros da legalidade. A exigência de conclusão do debate deste pacote é uma questão política também, tal como a economia. Há dinheiro, mas os problemas que temos da crise económica é por razões políticas. Aqui também, em termos institucionais, há uma não realização do serviço, do servir o país, porque o partido de regime tem medo de transferir o poder ao povo, de dar cidadania. Está a atrasar o desenvolvimento do país com este tipo de comportamento. E nós estamos nos municípios a constatar a urgência em acelerar este processo. Nós encontramos alguns empresários nos municípios que nos estão a dizer: precisamos de ajuda. O senhor Presidente fez bem em vir aqui. Preciso de ajuda. Houve um período em que eu ganhei muito dinheiro.
e eu sou de Maquela do Zombo, ou eu sou de Quimbele, ou eu sou de um outro município qualquer no país, ou eu sou do Quibache, ou eu sou da Matala, ou eu sou de qualquer outro local, e agarrei no meu dinheiro, saí de Luanda e investi aqui no meu município. Hoje, todo o investimento está parado. Não tenho dinâmicas, perdi o dinheiro, tenho apenas as estruturas físicas. Mas quando eu bato a porta das instituições, ninguém me responde. Até não me recebem. Depois, quando eu procuro aqui um banco, não tem banco. Não tem elementos de mediação. Mas os bancos também não investem, não emprestam dinheiro aos empresários. Porque o custo do dinheiro está caro. E a pergunta que eu faço é, mas este coordenador, que agora tomou posse, que era governador do banco, não sabe essas coisas? Não sabem isso? Vem anunciar, faz conferência de imprensa e anuncia aquilo que foi dito há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, as mesmas promessas que não se realizam. Mas não tem mais vergonha, não tem mais criatividade. Estão cansados de governar. É um problema de quê? De legitimidade. Quem lhes mandou? Quem é que lhes mandou então, afinal? Quem mandou? Então, se não estão preparados, por que estão lá sentados? Qual é o problema? Governar Angola hoje tem desafios grandes. Mas, companheiros, este país tem potencialidades extraordinárias para resolver os seus problemas. Nós temos soluções. Eu quero deixar uma palavra de esperança. O processo que nós metemos de destituição do presidente vai acordar os governantes para um maior respeito. Todos eles. A todos os níveis. Esses todos que não o recebiam ainda pensam só audiência na próxima semana. Vão receber. Vão lá nas comissões, vão receber. Vão lá no governador, vão receber. Estão todos com medo. Estão todos a aprender que o destino último do serviço do governante é servir o povo. Estão todos a querer mostrar serviço. Vocês não viram as manifestações? Não viram? Não viram os apelos que foram feitos? Aquilo não é só para o chefe ver. Também estão a ficar preocupados, cada um deles. Cada um deles está preocupado. É importante que a UNITA esteja a ajudar o MPLA a servir melhor o país. Não é mau, também é nossa missão. Quando os outros se distraem, você ajuda-os a abrir os olhos. Ajuda-os a cumprir melhor a sua missão. Porque a UNITA tem 90 deputados na Assembleia Nacional. O que é que nos impede de ter os deputados que estão na Assembleia alinhados a um programa estratégico de desenvolvimento? O que é que nos impede? Eu vou repetir. O que é que nos impede a nós de sentar com quem está lá, os partidos grandes e os pequenos, e fazer um acordo sobre a educação, fazer um acordo sobre a saúde, fazer um acordo sobre o desenvolvimento, fazer um acordo sobre as autarquias? O que é que nos impede a nós? Afinal, não somos patriotas? Não queremos o bem da Angola? Mas então por que não trabalhamos juntos? O que é que nos impede de estarmos a trabalhar juntos para o bem da Angola? Viva Angola! A unidade nacional é o nosso objetivo estratégico. A unidade nacional. A unidade nacional. Então, companheiros, com isto estamos a dizer que nada nos impede, nada. A melhor Angola que vocês esperam, que nós todos sonhamos, está aqui à mão. É um problema de lideranças, companheiros. É um problema de opção. É um problema de diálogo. É um problema de uma visão nacional ou uma visão partidária. É um problema de olhar para o funil, olhar para o horizonte amplo. É esta a nossa diferença. Com um país rico como este, com uma oposição que está a dizer que está preparada para fazer o debate estratégico dos interesses nacionais, não quer ir para o governo deles. Nós não queremos. Não é disso que estamos a falar, não haja medo. Queremos sim cumprir objetivos estratégicos que sirvam a Angola e os angolanos. O programa dos municípios é um alerta para a urgência
a urgência de termos as autarquias para não retardarmos demasiado o país que temos. Mas nós também temos andado um bocado lá fora. E temos andado lá fora porque aquilo que se passa em Angola não interessa só aos angolanos, percebemos? Muito do nosso destino também é decidido lá fora. E nós não podemos andar desatentos às organizações internacionais. Há uma semana atrás, estava em Washington, nos Estados Unidos. Fui cumprir uma missão aos Estados Unidos. E fomos aos Estados Unidos com o mesmo propósito. Fomos aos Estados Unidos para defender para Angola Estado democrático e de direito, desenvolvimento. Sim, uma Angola colocada nos parâmetros de maturidade, com referentes iguais aos melhores países da África, a fugir da pobreza, a trazer investidores. E nós, nesse trabalho, constatamos que as instituições de Angola, quando souberam que lá estávamos, correram para pedir e não recebam, não recebam, não recebam. E este é o problema de Angola que nós temos hoje. É um problema que 48 anos depois, os intérpretes do Estado pensam que o Estado é o governo, que o Estado é o seu partido. Felizmente, estávamos num país que tem uma tradição democrática antiga. Os pedidos não foram ouvidos. Os pedidos não foram ouvidos. Felizmente. E nós passamos uma semana e 2 dias de intenso trabalho. Um intenso trabalho no Congresso, um intenso trabalho no Senado. Fomos recebidos do Departamento de Estado, falamos com as instituições multilaterais, estivemos no Banco Mundial, falamos com todas as instituições em defesa de Angola e dos angolanos. Defesa de Angola e dos angolanos. E pensamos que temos que melhorar, temos que dialogar, temos que ter uma outra perspectiva de realização do país. E eu acredito que vamos ter. Eu acredito. E companheiros, eu vou mesmo terminar. Vou terminar porque o tempo já vai longo. Vou terminar porque nós conversamos. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui uma exposição. Vou fazer aqui uma exposição. Alguém se está a esconder aqui atrás. Há bocado me vieram dar o recado que eu estava a falar, mas está a gente lá no fundo que começa a querer ir por causa da hora de regressar, por causa do ambiente de insegurança nos nossos bairros, por causa dos transportes, por causa de muita coisa. E eu penso que hoje aqui nós falamos daquilo que é mais importante das nossas vidas, da nossa atualidade. Eu penso que, mais uma vez, nós estamos aqui numa justa homenagem ao presidente fundador. Uma justa homenagem. Nós falamos também daquilo que são as nossas vidas, as nossas preocupações, os nossos desafios para o futuro e da iniciativa que está a marcar a agenda política do nosso país. Nós falamos um pouco dos desafios econômicos, também falamos das autarquias, da importância das autarquias locais. Também falamos da responsabilidade que a governação tem que assumir. E falamos do facto de que queremos um Estado democrático e de direito. Falamos do facto de que os mandatos têm limites. E quando você é eleito para defender o teu povo. Se você não defende o teu povo, a Constituição prevê que para quem não defende o povo, é possível a destituição. Nós só estamos a servir e a cumprir a lei. E partilhamos isto convosco. Falamos também de que Angola, este país excepcional, tem futuro. Angola
Seguro, sim senhor. O problema que temos é político, é falta de diálogo, é falta de transparência. Mudar o seu comportamento. Tenho a certeza. O risco do sucesso está lá. O risco do sucesso está lá. E Angola até pode estar a caminhar para ter uma... Mais uma vez, vamos voltar a dizer: honra a obra em memória do Dr. Savimbi.